O nome do autor do livro é George Orwell, cujo nome é Eric Arthur Blair, ou Blair se você preferir. Ele é britânico ou britânico meio indiano. Basicamente, ele foi a primeira pessoa a falar que a União Soviética ia cair, mas ele não era totalmente contra o comunismo. Ele era comunista, só que ele era comunista das ideias de Karl Marx e seu amigo Frederick Engels, e não o comunismo de Stalin, Lenin e os outros, ou de Mao Tse Tung e essas coisas. Ele era fã do comunismo de Karl Marx, que era um comunismo que empregava onde a sociedade deveria ser igualitária, não deveria ter Estado, entre muitas outras logísticas. O socialismo e o comunismo são iguais em 2 pontos. O comunismo e o socialismo pregam que uma sociedade deve ser igualitária. Só que o comunismo é mais radical, digamos assim, e o socialismo é menos radical. E isso é muito importante para a Revolução Russa, que esse livro aborda a Revolução Russa e a época de Stalin, sobre o que aconteceu. A Revolução Russa, principalmente o que ele aborda, é a fome, analfabetismo e a miséria que a população russa estava na época. E outro ponto que também o livro aborda é Lenin, Trotsky, Karl Marx, Stalin, e são essas 4 pessoas muito importantes que o livro aborda. A Revolução Russa foi a revolução mais sangrenta do mundo. Ela aconteceu em 1917, onde Lenin foi para a Rússia, libertou Trotsky da prisão, e aí aconteceu a guerra entre os brancos e os vermelhos. Tinha outros partidos na Revolução Russa, como os anarquistas, os verdes, que eram contra todo mundo, que só queria ficar na paz, e aí a Revolução foi uma guerra civil, né, onde a Rússia estava dividida, onde os brancos tinham a maior parte da Rússia, os vermelhos a menor parte. Mas, como todo mundo sabe, quase a metade da Rússia inteira é inabitável, e a outra é habitável. E a parte habitável da Rússia ficou para os vermelhos. E durante a guerra, os vermelhos conseguiram sequestrar a família real de Nicolau II o Sangrento, como denominava. E eles assassinaram Nicolau II, né, durante a Guerra Civil Russa, para não ter a chance da monarquia voltar. E aí o livro começa com o major. Só uma pergunta, essa parte inabitável é onde é que tem muito gelo, né? É. Onde é que os alemães, né, se lascaram lá na época, fez? Não, a parte europeia da Alemanha foi dominada, a parte europeia da Rússia foi dominada. É que a parte europeia é fria. Gelo, né? Basicamente menos 20 graus, mais ou menos. O livro em si começa com o major, que é uma referência a Lenin ou Karl Marx, passando a ideia de que os humanos trabalham muito pouco e pegam os alimentos dos animais, tipo o leite da vaca, que era para os bezerros, os humanos pegam. Então o que os animais produzem muito e os humanos pegam tudo. Então ele passa essa ideia para os bichos, para uma revolta, onde os animais se revoltarem contra. Lembrando, o major estava muito velho, né, na época, então ele estava perto de morrer. Então ele passa essa ideia, ele passa a ideia de uma canção dos bichos da Inglaterra, ou o canto dos bichos da Inglaterra, para os animais um dia fazerem revolução. E um ponto muito importante é que entra um rato no meio da reunião. Os humanos estavam dormindo na época, e estavam meio bêbados. Aí um rato entra na fazenda, aí os animais, aí os cachorros, os gatos tentam pegar o rato. Aí o major fala, todos os animais são os nossos camaradas. Aí todo mundo faz uma votação e aí que surge a ideia de todos os animais serem iguais, surgindo a ideia do comunismo, onde todos são iguais. Uma coisa importante também é que a representação dos animais são a população russa na época. A população russa era analfabeta, era oprimida pelo Nicolau II, que é o Sr. Jones, na fazenda, o dono da fazenda, e como principal, os animais eram analfabetos. O major morre e entra 2 personagens importantes que são referência a 2 personagens históricos muito importantes. Trotsky, que foi uma pessoa assassinada por Stalin, por ser um concorrente de Stalin, e o próprio Stalin, que quando Lenin morreu, ficou uma disputa entre Stalin, que Lenin, se eu não me engano, o governo dele durou até 1924, 1917, 1924, ele morreu por estar muito doente, e aí ficou uma disputa entre Trotsky e Stalin, que é representado por esses 2 porcos. Stalin, quando dominou o poder, ele deu muitas melhorias para a Rússia. Ele fez muita coisa ruim, mas ele também fez coisas boas. Como antes, a população russa era analfabeta.
E outra coisa importante, a população russa também ganhou uma condição de vida um pouquinho melhor. Só que Stalin fez um governo totalitário, mão de aço, basicamente um governo opressor, que oprimia raças inferiores, como Estônia, Lituânia e entre outros países. E a Ucrânia, como exemplo, tem o Holodomor, que é representado nesse livro. Voltando aqui, Napoleão e Bola de Neve entram aqui como os principais personagens. E aí, um dia, o Sr. Jones foi para a taverna e voltou muito bêbado. Só que, consequentemente a isso, o Sr. Jones esqueceu de alimentar os animais, esqueceu de ordenhar as vacas, de tirar os leites da vaca, etc. E aí os animais foram oprimidos, com ódio, e muito ódio dos humanos, e com a ideia de uma revolução ampliada, os animais conseguiram arrombar o portão da fazenda e conseguiram expulsar o Sr. Jones da fazenda. E aí os animais começam a trabalhar na fazenda, a capinar, e ali parecia tudo que estava indo bem. Só que os porcos começam a tomar a frente, porque os porcos são os animais mais inteligentes do mundo, os animais mais inteligentes, se comparado aos outros, junto com os corvos, golfinhos, etc. Mas esses animais não são representados. Os porcos começam a tomar a frente e revelam que se auto-alfabetizaram com livros que o Sr. Jones jogou fora, que ele descartou. Então, os porcos auto-alfabetizaram, mudaram o nome da fazenda para Fazenda dos Animais. Eles mudaram e colocaram o animalismo, os 7 mandamentos dos animais. E esses 7 mandamentos eram: 2 pernas ruins, 4 pernas ou tem asas, guelras e essas coisas, é bom. Não pode beber álcool, não pode usar roupas e não pode dormir em camas. Todos os animais são iguais e nenhum animal pode matar outro animal. Só que tem um problema. Os porcos, o poder que os porcos ganharam na época, por ser inteligentes, acabam corrompendo a mente dele no futuro. E isso é uma crítica bem boa, porque o poder corrompe a mente das pessoas. E isso é muito revelado no livro. E uma coisa importante é que o livro não é de esquerda e nem de direita. Mesmo o livro abordando o comunismo, essas coisas. Ele não define um lado se ele é de direita ou de esquerda. Aí muitas pessoas de direita usam esse livro como umas coisas, e etc. E muitas pessoas de esquerda, a mesma coisa. E aí, com o tempo vai passando, eles vão fazendo os trabalhos e etc. Só que quando eles faziam o trabalho, um dia, o leite sumiu. O leite que eles tiraram da vaca desapareceu. Isso é revelado posteriormente que os próprios porcos, que no dizer dos porcos, do decorrer do livro, no dizer dos porcos, maçãs e leites eram essenciais para os porcos. Então, ele não queria deixar os leite e maçã para os outros animais, só para os porcos. Então, leite e maçã ficou só para os porcos, porque se os porcos não comessem leite e maçã, no dizer dos porcos, eles iam morrer. E se os porcos morressem, o Sr. Jones ia voltar para a fazenda e os animais seriam oprimidos e voltariam na miséria que eles estavam antes. Então, essa foi uma justificativa dos porcos. Os porcos tudo justificavam e se aproveitavam da burrice dos animais. Porque os animais não tinham uma memória tão boa quanto dos porcos. Porque os porcos não se lembravam muita coisa. Os animais não se lembravam da época do Sr. Jones, eles só se lembravam da Revolução. E aí os porcos aproveitavam disso. Bola de Neve, na taverna, os humanos falavam que os animais a fazenda dos animais iam decorrer, eles tinham nojo, eles tinham ódio dos animais, pelo nome da fazenda dos animais. Eles não chamavam a fazenda dos animais de fazenda dos animais, eles chamavam fazenda solar, que era o povo da fazenda de Forwood, o Sr. Jones, e a fazenda Filzer, se eu não me engano. E essas duas fazendas tinham donos, né? E aí, um dia específico, durante um dia, esses 3 caras, essas 3 pessoas da fazenda de Forwood, Filzer e o Sr. Jones e outras pessoas atacaram a fazenda dos animais. Só que a Bola de Neve foi o principal arco da Bola de Neve, aonde os livros de guerra que o Sr. Jones deixou de lado, a Bola de Neve pegou esses livros e arquitetou uma defesa para isso. Então eles estavam preparados para o ataque dos humanos. Os humanos atacaram, começou uma guerra lá, e aí os animais fugiram para o estábulo. Pensando que os seus inimigos estavam fugindo deles, estavam cercados, os humanos foram lá. Só que lá era uma armadilha dos animais. E essa armadilha
eles conseguiram destruir os humanos, expulsar os humanos. Só que com uma consequência, Bola de Neve e uma ovelha morreram, né? Esses dois animais, um animal morreu e o outro foi ferido. E os humanos acabou perdendo a arma que eles acabou deixando cair. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é que durante os porcos tentaram alfabetizar os animais, só que era muito difícil porque os animais não eram tão inteligentes. Voltando aqui, os animais conseguiram expulsar os humanos e eles deram o nome dessa batalha de Batalha do Estábulo, porque foi lá que eles conseguiram expulsar os humanos, né? E continuar a vida na fazenda. E até agora está vindo tudo bem, tudo certo, só que teve um problema. Napoleão e Bola de Neve, são os dois porcos principais, se um queria alguma coisa, o outro não queria. Os dois se discordavam quase em tudo. Enquanto Napoleão, quando a arma foi deixada, ele queria passar a revolução por meio de armas. Bola de Neve queria passar a revolução por meio dos pombos, passar a ideia da revolução para as outras fazendas, para eles se revoltarem. E por isso esses dois se discordavam bastante. Durante um dia, Napoleão cuidava de vários cachorros. E quando esses cachorros cresceram, ele expulsou a Bola de Neve, que estava fazendo um moinho de vento, que a fazenda era primitiva, né? E a Bola de Neve, lendo livros, essas coisas, ela conseguiu construir um moinho de vento. Um moinho de vento que a fazenda não tinha. Aí um dia, Napoleão não concordava com o moinho de vento. Então Napoleão expulsa a Bola de Neve. Fala para os animais uma coisa que, por meio do Procópio, que se torna um pouco importante. Lembrando, o nome do Procópio pode mudar para cada livro. No meu livro, o nome é Procópio. Em outros livros, o nome é Garganta. O Procópio, ele passa a informação que o camarada Napoleão, ele expulsou a Bola de Neve pelo motivo que ele inventou o moinho de vento. E ele só discordou no moinho de vento para expulsar a Bola de Neve, que é uma má influência. Isso é uma referência quando Trotsky foi expulso da Rússia para o México, o Estado, e posteriormente assassinado. No livro não dá a entender que Napoleão assassinou Bola de Neve. Por ser uma referência à Rússia e à União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dá a entender que Napoleão matou Bola de Neve, mas não é certo. Então, tudo isso, no dizer do Procópio, passa as informações, que é uma referência ao jornal da União Soviética, que passa as informações aos animais, né? Ele fala que o Napoleão expulsou Bola de Neve por tática, simplesmente porque ele planejou e porque Bola de Neve era uma má influência. E no decorrer do livro, Napoleão vai queimando a imagem de Bola de Neve em pouquinho, enquanto os animais só seguem Napoleão. E aí começa a construção do moinho de vento. Aí que entra o personagem mais forte, o personagem fanático, onde mostra que o fanatismo leva à morte, onde ele foi traído pelo seu líder, Napoleão, né? Posteriormente, Tritão era o animal mais forte da fazenda. Ele era o que dava mais duro na fazenda, ele era o que mais trabalhava, e isso posteriormente fez ele morrer. De tanto trabalhar, ele ficou muito velho, e aí isso acabou fazendo ele morrer. Então ele é muito forte. E com o decorrer, eles vão tentando construir um moinho de vento, e os humanos falaram que o moinho de vento não ia dar certo, que o moinho de vento ia dar muito errado, mas durante um dia eles conseguem construir um moinho de vento. Só que durante uma tempestade na fazenda, eles ouvem um grito. E o grito, eles foram ver o que era, e o moinho de vento estava destruído. E aí começa Napoleão tentando queimar a imagem da Bola de Neve, falando que foi a Bola de Neve que destruiu o moinho de vento. Que a Bola de Neve estava aliada com o Sr. Jones desde o início. Mas os animais ficam meio estranhos, né? Porque a Bola de Neve ajudou muito na Batalha do Estábulo. Mas os animais não eram tão inteligentes assim. E uma coisa importante, né, que durante as reuniões, não é tão importante, mas durante as reuniões, as ovelhas sempre baliram, sempre repetem, 2 pernas ruins, 4 pernas bons. E esse ponto, no final do livro, é muito importante, que esse conceito reverte. Uma coisa importante que os animais descobriram durante o governo de Napoleão, eles sempre denominavam Napoleão como líder, camarada de Napoleão. Napoleão começou a fazer um governo totalitário. O moinho de vento que eles construíram foi denominado pelo próprio Napoleão, moinho de Napoleão. E uma coisa importante que aconteceu foi que os animais descobriram que os porcos
que eles estavam fazendo a casa como um museu, a casa do Senhor Jonas como um museu. Mas os porcos estavam dormindo em camas, quebrando a primeira regra, animal não pode dormir em cama. E também eles estavam comendo na cozinha. Os animais descobriram isso, mas os porcos sempre vêm com uma desculpa. Diz lá na lei que os animais não podem dormir em camas com lençóis, a cama não tem lençol. Tudo uma desculpa esfarrapada para enganar os animais, né? E pouco a pouco no livro é mostrado que os porcos vão quebrando essas leis, em pouquinho, e vai tentando construir um movimento. Só que vendo a situação, o trabalho escravo e os animais passando bastante fome, os humanos estavam certos na taberna, nos boatos, os animais não percebem isso e ficam trabalhando como escravos, principalmente o Tritão, que fica trabalhando mais do que era. Então, o Napoleão passou a ideia para os animais o seguinte: vamos fazer o comércio com os humanos, porque para tentar ganhar recursos, para tentar construir um moinho de vento. E isso é com certeza contra a lei. Duas pernas ruins. Fazer comércio com uma pessoa ruim não é bom. E aí que entra o Reaper, um humano que fazia comércio com os animais, né? Só que com Napoleão. Então ele fazia comércio com alimentos, construção e outros produtos para a construção do moinho de vento. Um dia o moinho de vento consegue ser terminado, depois de muito trabalho duro. E aí o Napoleão, vendo que a fazenda de Filzer, governada pelo seu líder, queria uma madeira da fazenda dos animais. Só que Napoleão, como ele se dizia, ele era muito esperto. Então ele não ia dar madeira de graça para os humanos. Então o humano da fazenda Filzer deu um dinheiro para o Napoleão. Só que posteriormente Napoleão descobre que esse dinheiro era falso e ele foi enganado, e a madeira ele deu de graça para os humanos, né? E isso posteriormente, e os humanos atacam novamente. No momento que Napoleão descobre, os humanos atacam a fazenda dos animais e dessa vez eles conquistam uma grande parte do território. E uma coisa importante é que o moinho é destruído pela segunda vez pelos humanos. E vendo isso, os animais contra-atacam, mas dessa vez morrem muitas pessoas. Eles conseguem nocautear um humano pensando que mataram ele. O Tritão era muito forte. O Tritão sem querer nocauteou um humano. E Napoleão não queria, o Tritão não queria matar um humano, né? Então o Tritão ficou triste, mas o Napoleão simplesmente fala que matar o humano foi bom, né? Basicamente vários animais morrem e eles conseguem expulsar os humanos, né, da fazenda. E aí o governo totalitário é uma clara referência a Stalin, né? O governo totalitário de Napoleão foi uma clara referência a Stalin. E uma coisa importante que tem no livro é uma referência ao Holodomor, eu não sei se é assim que se fala, a grande fome ucraniana, onde Stalin tirou os recursos da Ucrânia e basicamente matou a Ucrânia de fome. E foi basicamente isso que Napoleão fez, que Napoleão queria vender os ovos das galinhas. Só que as galinhas não queriam permitir que Napoleão vendesse os ovos. Então, Napoleão basicamente tirou os alimentos, os grãos das galinhas e deu a entender isso. Não sabemos se a galinha morreu de fome ou etc. Provavelmente sim. E aí durante o livro vai acontecendo muitas coisas, vai acontecendo o trabalho da construção do moinho de vento. Procópio, que nem apareceu na batalha, ele fala que a batalha foi vitoriosa para os porcos, que eles poderiam construir muitos moinhos de vento. Só que no futuro isso não acontece, eles só constroem um moinho de vento, né? E o moinho de vento é destruído 2 vezes, né? E isso é muito trabalhoso. E aí com o tempo, os porcos vão quebrando essas regras. A primeira regra quebrada: o animal não pode dormir em cama. A casa que era para ser um museu, os porcos estão dormindo nela. Outra lei que quebra é que Napoleão encontrou whiskies na fazenda. E aí num dia Procópio disse que Napoleão estava morrendo, mas era mais por causa que ele estava meio bêbado, provavelmente. Mais uma lei quebrada: animal não pode beber álcool. Outra coisa importante: 2 pernas é inimigo. Eles estão fazendo comércio com o Sr. Reaper. Então, mais uma lei quebrada. Todos os animais são iguais. Depois no livro eles mudam essas leis. E aí no final só sobra uma lei: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. E uma coisa importante, e que é o maior plot twist do livro, é que os porcos, como são inteligentes, vão se aproveitando. E uma coisa que é muito um plot twist: os porcos que eram contra os humanos se tornam os próprios humanos. Eles se tornaram os humanos, formando um governo totalitário.
Durante um dia, Tritão trabalhando, o moinho de vento é construído de novo, e dessa vez ele fica. Durante um dia, Tritão estava indo fazer os trabalhos, só que Tritão estava completando seu 12º aniversário. Ele estava muito velho, e aí Tritão ficou meio mal. Ele caiu no chão, e vários animais, os animais que eram mais próximos do Tritão, ficaram perto lá deitados com ele. Aí Napoleão e Procópio levou Tritão para o veterinário. E lá ele foi cuidado. Ele voltou e não podia mais trabalhar. E aí que vem. Tritão era muito fanático. Tritão amava Napoleão. Aí o que Napoleão faz com Tritão? Simplesmente descarta Tritão. Manda ele pro matador. Fala pros animais. Tritão morreu no hospital. Ele não foi mandado pro matador. Então nós falamos, mas a carroça tinha escrito matadouro. Napoleão mente, enganando os animais, que Tritão simplesmente morreu no hospital. Então ele matou a pessoa que era mais próximo, que era mais fanática do Napoleão. Então Napoleão simplesmente descarta Tritão como se não fosse nada, os trabalhos de Tritão, tudo que Tritão fez, ou como você falou o nome dele em outros livros, e basicamente descartou o Tritão de lado, simplesmente jogou o Tritão de lado. E isso, mais uma vez, é mais um exemplo de governo totalitário, mais uma vez mostrando que que os animais estavam sendo governados pelo Napoleão, que era muito, muito totalitário. E Bola de Neve simplesmente desaparecido. Bola de Neve virou meio que um medo dos animais, né? Os animais ficavam com medo, os animais falavam, Bola de Neve ordenhava as vacas à noite, etc., fazia miséria na fazenda, mas não era tão fácil de saber disso, né? E aí vai seguindo, mais leis vão quebrando, animal não pode matar animal, mais uma lei quebrada. Napoleão simplesmente pega uns porcos que queriam arquitetar a morte de Napoleão. Aí Napoleão vai e mata esses porcos. E matam todo mundo que é contra o governo de Napoleão. E simplesmente vão matando as pessoas que querem ajudar a Bola de Neve. E aí ele sempre tem seus precavidos. Tipo, um porco come alimentos de Napoleão para saber se não está envenenado. Ele é sempre acompanhado de cachorros que protegem ele, uma galinha, um galo preto, e etc. Mais uma lei quebrada. Uma coisa importante, todos os animais de 4 pernas são nossos amigos. Essa lei é quebrada também. Uma coisa importante que acontece é que Procópio sempre passa as informações enganando os animais, né? Os animais sempre são meio assim, meio burrinhos, né? Mesmo eles tentando alfabetizar os animais. E aí com o tempo vai seguindo, vai nascendo novos animais, eles vão construindo novas escolas. Aí se passa um tempo, se passa mais ou menos um ano, eu acho, mas passa menos vários anos. Aí durante esses anos, vários animais morreram, incluindo o Sr. Jones. Ficou bem de lado aqui, porque o Sr. Jones, depois da batalha do Moinho de Vento, foi a batalha onde eles destruíram o Moinho de Vento, esqueci de falar disso, a fazenda de Fort Wood e Fuser abandonaram o Sr. Jones, basicamente. O Sr. Jones ficou de lado, o Sr. Jones foi esquecido, o Sr. Jones foi para a cidade. E na cidade, ele morreu por conta do alcoolismo, que ele era muito viciado em álcool, e ele morreu no centro de recuperação de álcool. E vários animais morreram, vários animais nasceram, só que teve um problema. A fazenda ficava mais rica, só que os animais ficavam pobres, os animais estavam pobres. Enquanto a fazenda estava rica, os animais estavam na miséria. E aí, com o tempo, os animais vão descobrindo que os porcos estão andando de 2 pernas, e quebra aquela lei de 2 pernas. Os porcos estão usando chicotes, estão usando as roupas do Sr. Jones que ele deixou na casa. A leitoa do Napoleão estava usando roupas da antiga mulher do Sr. Jones. Os porcos estavam usando roupas. E aí um corvo que no início estava na fazenda e sumiu por vários anos, voltou para a fazenda com aquele mesmo esquema que ele sempre falava. No céu, algumas coisas assim. No céu, os animais vão para o céu e essas coisas. E aí, o animal pega esse corvo para ler os 7 mandamentos, né? E nos 7 mandamentos, os 7 mandamentos virou um mandamento. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, que são os porcos, né? Os porcos simplesmente dominaram tudo. E aí, durante uma inspeção dos humanos na fazenda, os porcos simplesmente estavam ouvindo muitos barulhos na casa. E lá eles não conseguiam diferenciar o que era porco e o que era humano. Os porcos estavam parecendo tanto humanos que nem pareciam mais que eram animais. Então os porcos
viraram aqueles que eles sempre não gostaram, que eram os humanos. E uma coisa importante é que sempre eles faziam cerimônias. Por isso, o Major é uma referência a Lenin. Porque o Major, eles preservaram o corpo do Major. Igual a União Soviética preservou o corpo de Lenin, e até hoje dá para ver o corpo de Lenin lá na Rússia. Eles preservaram o corpo do Major. Eles sempre faziam com aquela arma que eles pegaram na Batalha dos Tábuas, e sempre faziam uma cerimônia, etc. Eles faziam uma cerimônia em cima com o crânio do Major. Só que Napoleão simplesmente pegou o crânio do Major, colocou no túmulo, mudou o nome da Fazenda dos Animais para Fazenda Solar. Ele simplesmente proibiu a canção Bicho da Inglaterra. Era proibido cantar a canção Bicho da Inglaterra, que era uma canção sobre a Revolução, uma canção onde remetia à Revolução. Napoleão simplesmente proibiu a canção. Também, os animais estavam na miséria. Os animais não se lembravam de como era o Senhor Jones, de como era na época o Senhor Jones. Então os animais estavam sendo oprimidos. E o livro termina com esse final meio assim. O que aconteceu com os animais após saber dessas coisas? Eles ficaram na mesma miséria. Basicamente o livro termina desse jeito.